Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Carla Responde. Tratando-se dessa playlist, eu venho aí, já uma série de vídeos falando sobre a anamnese com criança, E aqui trata-se da quinta parte acerca dessa temática, certo? E a última parte, a quinta e última parte. Então, nessa sessão, eu irei elucidar para vocês mais um caso clínico, porém diferente do caso que foi elucidado no vídeo anterior. Aqui estarei trazendo a entrevista inicial sendo primeiramente feita com os pais. E aí eu gostaria de frisar que trata-se de um caso fictício, não é um caso real. Foi um caso elaborado por mim apenas para que vocês possam ter uma visão clarificada acerca de tudo que eu elucidei referente à anamnese. Então eu vou falar de uma família, vou falar do Henrique, pai, da Paula, mãe, e da Carolina, filha. A Carolina, ela tem 8 anos e até hoje ela dorme entre os pais na cama. Então o Henrique, pai, começa a ficar incomodado com a situação. E aí conversa com a esposa, com a Paula, sobre a possibilidade da Carolina começar um processo psicoterapêutico para que ela possa ganhar a independência de dormir no quarto dela. Então, o pai geralmente conversa, com a filha sobre o porquê que ela não gosta de dormir no quarto dela. E aí a filha alega que embaixo da cama dela existe um bicho. E ela tem medo de dormir lá sozinha com esse bicho, E aí, por mais que o pai tente mostrar para ela que isso é uma fantasia, que isso é do imaginário dela, mas ela permanece resistente, Ela não quer de fato dormir no quarto sozinha. E aí é quando o pai de fato começa a pesquisar um psicólogo para a filha, para que esse medo da filha seja trabalhado. E assim ele chega em Eugênio, que é da abordagem psicanalítica. Ele entra em contato com o Eugênio marca um horário com os pais, sem a Carolina, porque ele vai fazer primeiramente a entrevista inicial com os pais. No estudo de caso anterior, o estudo de caso que eu elucidei, o caso clínico elucidado por mim, foi pelo viés da entrevista inicial sendo primeiramente feita com a criança. Porque, como eu elucidei anteriormente, alguns autores frisam a importância de que a entrevista inicial seja feita primeiramente com a criança e depois com os pais. Já outros autores alegam que a entrevista inicial é importante ser realizada primeiramente com os pais e depois com as crianças. Com a criança, no caso, E aí eu quis mostrar para vocês os dois lados da moeda, certo? Então, nesse caso aqui, a entrevista inicial será primeiramente feita com os pais e depois com a criança. Então, os pais da Carolina chegam ao consultório e de imediato o Eugênio solicita que eles entrem no set, para que ele comece a entrevista inicial. E ao entrar, o Eugênio pergunta o nome da criança que irá passar pelo processo psicoterapêutico. E daí então ele segue a sequência proposta por Aberasturi, que foi uma sequência que eu elucidei aqui anteriormente. Então ele vai seguir os principais itens propostos por Aberasturi, principais itens que devem munir a entrevista inicial. Então o Eugênio solicita que os pais falem sobre o motivo da consulta, ou seja, o porquê de estarem levando a Carolina para um processo, para dar início a um processo analítico. E aí o pai começa a falar que ela é uma garota que já tem 8 anos de idade e que ele não aguenta mais o fato de ter que dividir a cama com ela à noite, Um momento em que ele desejaria ter um espaço com a esposa e não está podendo ter porque a filha insiste em continuar dormindo com eles.
isso desde que ela nasceu. E aí, na percepção dele, chegou a hora de ela ganhar essa independência, né, noturna e passasse de fato a dormir no quarto dela. E aí ele alega que gostaria que o Eugênio trabalhasse esse medo, que esse medo da Carolina fosse trabalhado para que ela ganhe essa independência durante o período noturno, passasse a dormir no seu quarto. E aí o Eugênio direciona-se à mãe e pergunta: a senhora tem algo para falar com relação a isso? E a mãe prontamente responde que é isso mesmo que o marido está falando, que a demanda é essa mesmo. E então o Eugênio solicita que eles contem um pouco da história de vida da Carolina. E aí o pai começa a narrar que ela é uma garotinha muito doce, filha única, mas que ele sempre procurou encorajá-la, nunca foi de mimar demais. Alega que ela tem uma infância saudável, alega que não deixa ela por muito tempo na internet, ela tem um tempo limite para ficar na internet e quando fica é sempre sob a supervisão deles. Ele instiga ela a brincar com as amiguinhas na rua em que eles moram. Tem lá algumas amiguinhas e ele deixa que ela vá para a casa das amiguinhas para que possa ter essa interação social, né? Justamente para que ela não tenha uma infância tão alienada. Alega que ela gosta muito de estudar, é uma ótima aluna na escola, costuma dizer que quer ser dançarina, e aí ele colocou ela na aula de balé, mas alega que colocou no balé porque ela realmente queria o balé, mas se ela quisesse outro tipo de dança, ele também a colocaria, ou qualquer outra atividade que ela quisesse executar, ele colocaria, porque ele alega que deixa ela muito à vontade para fazer as escolhas dela, desde que na percepção dele não seja uma escolha prejudicial a ela. E aí Eugênio direciona-se à mãe e pergunta se ela teria algo para falar. E, mais uma vez, ela diz que é tudo isso que o marido falou mesmo, né? Então Eugênio pergunta como que é a vida atual da Carolina, né? Pergunta se ela se queixa de algo na escola ou no balé ou as amiguinhas, ou com relação às amiguinhas que moram lá na rua deles, né? Ele investigou a questão de que tipo, se ela não está sofrendo algum tipo de bullying, né? E aí os pais mais uma vez respondem que ultimamente a única queixa dela é essa mesmo, é esse bicho que existe debaixo da cama durante a madrugada, né? Na escola ela tem uma boa interação com os amigos, as professoras alegam que ela interage muito bem com os amigos, se dá bem com todos eles, né? Ela nunca chegou com queixa referente a nada relacionado a bullying, né? Então o Eugênio pergunta para a mãe se de fato a queixa é essa mesmo, né? Pergunta se ela já trouxe alguma coisa à parte, porque até então quem tinha respondido foi o Henrique, né, que respondeu sobre a questão da interatividade dele. Então o Eugênio estava tentando instigar uma maior participação da mãe, né, com relação à filha nesse processo de entrevista inicial. E aí a mãe responde que a queixa é essa mesma, é sobre esse bicho debaixo da cama, né? Ela diz que tem medo de que esse bicho faça mal a ela e por isso ela prefere dormir na cama com os pais. E assim o Eugênio pede para que ela fale da relação entre eles, né? E entre eles e a Carolina. Então o Henrique toma a frente novamente, né, falando pela mãe, e aí o Henrique fala que há muito tempo não consegue ter com a Paula uma relação saudável de marido e mulher, e não que eles vivam brigando, mas a Carolina não dá espaço para isso, sobretudo à noite, que seria o horário mais acessível para que eles ficassem sozinhos, porém a Carolina não abre essa oportunidade. E aí o Eugênio começa a perceber um maior interesse por parte do pai, né, com relação a esse medo, com relação ao fato de que esse medo seja
trabalhado, seja sanado. E então, percebendo isso, mais uma vez ele se volta para a mãe e pergunta para a mãe sobre a relação entre eles, marido e mulher, e a relação por parte deles para com a filha. E aí ela alega, né, que de fato eles não brigam, só estão aí distantes como marido e mulher já há um tempo, e ela tá chateada com isso, mas não transfere isso, sobretudo para a filha, né? Tenta conversar com ela da melhor forma, sem brigar, sem grosseria, para que de fato ela comece a dormir no quarto dela. Alega que procura fazer o máximo possível para ter aí uma relação saudável com a filha, né? E aí fala que lamenta muito o fato de não poder ter esse espaço com o marido, realmente lamenta por isso, mas ela se sente na obrigação como mãe de acolher o medo da filha, e ela não suporta imaginar a filha com 8 anos de idade dormindo sozinha no quarto com medo. Ela alega que a filha, nesse momento, é prioridade para ela devido à idade. Lamenta muito não poder ter uma relação ativa com o marido, de marido e mulher, mas de fato a prioridade dela é a filha. Afirma ser muito companheira da filha, né? E continua dizendo que faz de tudo para ter realmente uma relação confortável com essa filha. E aí o Eugênio encerra a sessão e solicita que tragam a Carolina na próxima sessão. E aí, chegada a próxima sessão, Eugênio, ao receber a criança, pergunta se ela deseja brincar. Ela diz que sim, que deseja brincar. E aí, prontamente, o Eugênio leva a criança para a sala lúdica. Ao adentrar a sala lúdica, a Carolina se depara com um palhaço de sorriso aberto e cabelos vermelhos. Ela entra e pega logo o palhaço e começa a brincar com o palhaço. Eugênio fica um pouco em silêncio, observando ela brincar com o palhaço, e daí então ele pergunta: você gosta de palhaços? E aí ela diz que sim, que gosta de palhaços. E aí ele pergunta: você tem um? E aí ela diz que não, mas que os pais já levou para o parque. E aí o Eugênio pergunta: nesse parque tinha palhaços? E aí ela responde que sim. E aí ele pergunta: e você não ficou com medo do palhaço? Aí ela alega que não fiquei com medo do palhaço. Ele era bem divertido, engraçado, me fez rir. Eu gostei de brincar com ele. E alegou que acha bonito, não acha esquisito. E que outras crianças ficaram com medo e até choraram, mas ela não sentiu medo deles. E aí o Eugênio pergunta: mas você tem medo de alguma coisa? Do que é que você tem medo? Aí ela diz: apenas do cachorro da vizinha. Todos os dias, quando eu vou à escola, ele fica lá no portão, latindo e batendo a cabeça no portão. E ele tem dentes grandes e baba. E aí eu tenho muito medo que ele se solte e me pegue. E aí o Eugênio pergunta: certo, e do que mais que você tem medo? Do que você tem medo? Que te pegue, que te faça mal? E aí ela responde: de mais nada, só do cachorro mesmo. E aí ele olha para ela: e quando você era menorzinha, você lembra se sentia medo de alguma coisa? Aí ela responde que sentia medo do velho que vendia algodão doce na rua, né? Ele passava na rua da sua casa e vendia algodão doce, e ela tinha muito medo dele porque ele andava com um saco enorme nas costas. E aí ela conta que achava que havia uma criança dentro daquele saco, que ele era um velhinho que pegava crianças, e aí ela tinha muito medo desse velho. E daí o Eugênio pergunta para ela: você sabe o porquê que seu pai lhe trouxe para conversar comigo? Aí ela responde: ele falou que era por causa do meu medo. E aí Eugênio afirma: por causa do medo do cachorro e do velho do algodão doce, não é isso? E aí ela diz que não. Ela diz que
o pai trouxe por conta do medo que ela tem do bicho que está debaixo da cama dela. E aí o Eugênio indaga, como é esse bicho? Você já ouviu? E aí ela responde que não, quem já viu o bicho foi a mãe. E aí o Eugênio indaga, sua mãe? E aí ela responde, sim, minha mãe. Minha mãe fala que embaixo da minha cama existe um bicho e que se eu dormir na minha cama, ele pode me pegar. Eu não tenho medo dele, porque eu já olhei lá e nunca vi. O cachorro eu vejo, o velho do algodão doce eu via, mas esse bicho eu nunca vi. Mas a minha mãe diz que ele existe. E aí Eugênio indaga mais uma vez, mas por que você diz ao seu pai que tem medo dele, se você está me dizendo que não tem medo? E aí ela responde, porque minha mãe diz que é para eu dizer para ele que existe um bicho lá e que eu tenho que dormir na cama deles porque eu tenho medo desse bicho, que é para que ele possa de fato deixar eu dormir na cama deles. E aí Eugênio indaga, você gosta de dormir na cama com eles? E ela responde, não, eu acho apertado, mas minha mãe não deixa eu dormir no meu quarto sozinha. Então vejam, gente, isso é só um exemplo, né? Assim, um exemplo bem superficial acerca da entrevista inicial, apenas para que vocês possam ter uma visão prática mesmo, certo? Essa entrevista inicial, ela pode, como eu já frisei no vídeo anterior a este, ela pode durar mais de uma sessão. Essa criança se abriu com o Eugênio nessa primeira sessão, mas ela poderia passar mais tempo, né, para se abrir, para de fato falar sobre esse medo do bicho, né, falar sobre a questão de que ela não tem medo, mas é a mãe que coloca nela esse medo, sabe? Mas aí é um breve exemplo, apenas para que vocês possam ter uma visualização imaginária de como que se dá o processo de entrevista inicial. Então vejam que essa criança é um produto do sintoma da mãe. Provavelmente essa mãe, ela perdeu o desejo sexual pelo marido e aí ela usa a filha como a válvula de escape para fugir desse marido, né? Foi possível vocês perceberem no que eu elucidei até aqui, né? Nessa série sobre anamnese ou entrevista inicial, que é nesse momento que o analista ou psicólogo de abordagem psicanalítica ou qualquer psicólogo de qualquer outra abordagem, é nesse momento de entrevista inicial que ele vai ter uma ideia razoavelmente clara das condições psíquicas do paciente, né? É o momento em que o psicanalista ele vai avaliar as condições mentais, as condições emocionais, as condições circunstanciais da vida do paciente, né? É o momento em que ele vai ajuizar os prós e os contras, né, do processo analítico, as vantagens e desvantagens, os prováveis riscos e benefícios. Por que eu falo de vantagens e desvantagens? Né? Essa mãe ela pode boicotar o processo da filha, porque para ela está sendo favorável a filha se comportar dessa forma, porque ela mesma que está produzindo esse comportamento nessa filha justamente em prol de algo que está sendo benéfico para ela, entende? Então ela não tem interesse de que o sintoma seja minorado, que na verdade é um sintoma que nem existe, né? A filha está sendo apenas o produto do sintoma da mãe, certo? Então esse momento de entrevista inicial, esse momento de anamnese, né, permite alguma impressão diagnóstica e prognóstica, como também é um momento de o profissional reconhecer os efeitos contratransferenciais, né, que estão aí sendo despertados nele, certo? E aí é um momento em que ele vai fazer essa coleta de dados para que daí então ele possa fazer um balanceamento de todos esses fatores e a partir daí ele vai poder discriminar
qual a modalidade de terapia psicológica, qual a modalidade mais indicada aí para esse paciente e qual é o caminho terapêutico mais adaptável à situação do paciente, certo? Então é isso, gente, eis aí a parte final acerca dessa temática. Na tela final vai aparecer aí para você a playlist onde eu venho trazendo, onde eu vim aí trazendo as elucidações referente a essa temática. Quem não assistiu os vídeos anteriores, é importante que assistam. Na tela final vai aparecer aí para você também um íconezinho com a minha foto, que aí diz do meu canal primário aqui no YouTube, que é o canal Mente Aberta, onde lá eu abordo temáticas dentro de vários âmbitos da psicologia e vou até para além da psicologia, certo? Então, se você tiver interesse, conhece lá o meu canal primário. Se gostar, se inscreve lá também. Aqui no campo de descrição do vídeo você vai encontrar informações adicionais como meio de contato comigo, que é só por e-mail. Você vai encontrar as minhas redes sociais, onde você pode adicionar, pode seguir, para acompanhar de perto os meus projetos, as atualizações referentes aos meus projetos. Você encontra também o meu blog do Caos ao Nirvana, caso você tenha interesse de conhecer a proposta do blog, entra lá, acessa lá para que você possa ter acesso mesmo aos inscritos, certo? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.